drone technology to address issues related to the preservation of world heritage and conflict zones, but this is very directly relevant to the work that UNESCO can do with our partners to address, for example, natural world heritage sites that are in danger. And this is directly relevant to how we think about the future of environmental management and mapping over time, for example, the impact of climate change on sites that must be preserved, including our natural world heritage sites and our biosphere reserves. And I'm sure that we will be talking about that more concretely momentarily in the panel on artificial intelligence and the future of scientific research and environmental management. And it is my pleasure now to invite to the stage the moderator of this session, Carlos Voigt, who is full professor at the University of Campinas, Unicamp, in Brazil. As well as our panelist, Lydia Brito, who is the director of the UNESCO Regional Bureau for Sciences in Latin America and the Caribbean in Montevideo, Uruguay. Carolina Botero, who is the director of the Charisma Foundation. Luis Lam, who is the Secretary of Innovation, Science and Technology of the state of Rio Grande do Sul in Brazil. Vanina Martinez, who is an expert on AI and ethics from the University of Buenos Aires in Argentina. And Erica Simmons, who is the Executive Director of the Center for Innovation at the Caribbean Maritime University in Jamaica. Carlos, are you starting or? Yeah, I can start. Okay. Okay. So someone has to start it. So yeah. Okay. Okay. Let's see. Alô, alô. Ok. Bem, bom dia. É prazer estar aqui neste encontro. Discutindo este tema fundamental na organização complexa de sistemas complexos numa sociedade cada vez mais complexa. Dizer que o tema da inteligência artificial que nós também, lá na Unicamp, no Instituto de Estudos Avançados, estamos debatendo, discutindo continuadamente com um grupo interessante ao longo deste ano e que continuará o ano que vem. Penso que talvez, depois, inclusive, da conferência de abertura dos trabalhos de manhã, nós possamos, quem sabe, entre as considerações que serão feitas pelos participantes, pensar também em alguns temas, alguns pontos que poderiam, digamos,
servir também como referência ao roteiro das nossas conversas. Penso que um primeiro ponto que talvez pudéssemos abordar aqui nas nossas discussões é algo apontado por alguns autores que tratam da questão da contemporaneidade sob a ótica de uma cultura tecnocientífica que vai, obviamente, determinando, moldando e estabelecendo valores nas formas de relacionamento que caracterizam os nossos comportamentos. Penso que um tema que pode interessar, conversar, é o tema da cultura como código-espaço, para usar uma categoria que geógrafos utilizam. E esse conceito, para dar um rápido exemplo, é um conceito que, por exemplo, que se pode, digamos, perceber rapidamente se pensarmos num aeroporto, não é? Que é um barracão, uma construção, e que, ao mesmo tempo, depende para o seu funcionamento totalmente dos códigos online que, na verdade, constituem o espaço como aeroporto. E a consciência disso nós tomamos quando, por exemplo, o sistema internet deixa de funcionar. Ao parar de funcionar, aquilo que é um aeroporto, no sentido que nós o entendemos hoje, deixa de ser um aeroporto e passa a ser, na verdade, um barracão com pessoas enraivecidas dentro dele. Então, esse conceito é um conceito que se poderia estender a toda a concepção da cultura contemporânea, da cultura como código-espaço. Talvez isso fosse um tema que sobre o qual pudéssemos conversar. Um outro tema é, obviamente, o tema relacionado ao futuro, isto é, ao nosso futuro. A questão do futuro é objeto de vários livros, de várias publicações, de vários autores. Cito, por exemplo, o Depois do Futuro, do filósofo Franco Berardi. Cito A Nova Idade das Trevas, do James Bridle. Cito, digamos, os 3 livros que são um sucesso de editorial universal do Harari, o Sapiens, o Homo Deus e as 21 lições para o século XXI. E são, em geral, essa questão do futuro tratada do ponto de vista das características tecnocientíficas, da cultura contemporânea, da cultura como código-espaço, apontam para uma visão que, de alguma maneira, insiste sobre o fim do futuro. O tema do fim é um tema recorrente no nosso imaginário, no mundo contemporâneo, na reflexão sobre o mundo contemporâneo. De alguma maneira, isso remete a um evento cultural importante
historicamente, eu quero dizer, não tão importante, talvez, do ponto de vista da profundidade da reflexão, que foi o conceito de fim da história, que surgiu no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, o Francis Fukuyama, numa obra que se tornou também famosa, e que, de alguma maneira, recuperava a seu modo a filosofia da fenomenologia do espírito do Hegel, que via na evolução, no processo dialético de evolução, o fim da história num determinado momento, que se caracterizaria pela instalação plena, não é, do liberalismo, a igualdade jurídica, não é? O liberalismo e a igualdade jurídica como esse momento. Isso, obviamente, na interpretação do Fukuyama, teve a ver com o final da União Soviética e o domínio pleno, digamos assim, como se pensava, do liberalismo representado, obviamente, pela cultura e pela civilização americana em particular. Não é? Perdão. Obrigado. Penso que, além do tema do fim da história, há também um pensamento que diz respeito ao fim da teoria e que concerne exatamente ao modo de se fazer ciência, de produzir conhecimento, tal como o conhecemos tradicionalmente. Isto é, a construção de modelos, a construção de, digamos, de modelos teóricos, não é? E que, obviamente, são testados na tradição da ciência, tal como a conhecemos, pela confrontação com dados empíricos. Não é? Essa, de grosso modo, é uma tradição longa e que vai sendo substituída no fazer científico, que é um dos temas aqui, não é? Pela correlação de dados. Quanto mais dados, isto é, e os Big Data têm papel fundamental nisso, e talvez o exemplo mais forte disso tudo seja a capacidade que o Google desenvolveu, né, em fazer a tradução nos aplicativos que ele usa para tanto. Quer dizer, o fato de o Google, o fato de, nos fundamentos dessa capacidade, não ter nenhum conhecimento das línguas em questão, isto é, esse conhecimento é totalmente dispensável, não é? E ser tudo isso feito por análise de correlação probabilística, estatística, etc., é algo que faz pensar exatamente num novo modo, numa nova maneira, e aí, no caso, o fim da teoria. Um ponto ainda relacionado com isso, e que talvez valesse a pena pensarmos, é a metáfora da nuvem que prevalece hoje como uma solução no imaginário e uma solução técnica, evidentemente. A nuvem não tem nada de nuvem, não é? A nuvem é feita, obviamente, de tijolo, de barracões, de fibra óptica, de silício, de elétrons, não é? E está espalhada, ainda que o quanto possível disfarçadamente, não é? Pelo planeta. É inevitável pensar, enquanto metáfora, na nuvem, que é uma metáfora prevalente, não é? Na terrível imagem
do cogumelo atômico, da nuvem do cogumelo atômico. Há correlações que são correlações, embora terríveis, das quais temos de nos dar conta e refletirmos e pensarmos sobre elas. Penso que a relação entre informação e violência é algo que é reiterativo nas sociedades contemporâneas, não é? Acho que esse é um tema também que poderíamos, quem sabe, conversar a respeito. E, finalmente, um tema bastante complexo, mas que tem a ver com tudo isso, é exatamente o papel das democracias representativas, não é? Dado que a relação se faz de modo mais direto através das redes, através de todos os gadgets, através de todos os mecanismos disponíveis, essa questão ela é uma questão candente, tanto mais porque nós nos damos conta de que os órgãos moderadores, o legislativo, o judiciário, enfim, todos os órgãos que funcionam, não é, como essenciais no exercício do poder, que são aqueles órgãos que limitam o poder, não é, para que isso tenha uma longa tradição, uma longa concepção em filosofia política e assim por diante, são órgãos que vão se mostrando cada vez mais incapazes de acompanhar o ritmo e a velocidade dos acontecimentos. Então, o termo regularização, regulamentação é chave. Nós temos de poder fazer isso. Mas como fazer isso, dada, evidentemente, a grande velocidade dos acontecimentos no mundo virtual? Bom, são questões que a gente pode depois voltar e conversar. Então, desculpem pela, talvez, longa preleção, e começamos, então, as nossas apresentações com o Luiz Lemp, que é secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Okay. Obrigado. Thank you. Eu acho que vou falar inglês por causa da plateia. I don't know. I don't know what language I should speak, but anyway. How many people are not from Brazil here? Please raise your hands. Okay, just as a sign of respect, then maybe address them in English. Okay. Português? Ok. E você prefere português? Ok. Muito bom. Excelentes considerações iniciais. Quanto tempo eu tenho no início? Digamos 8 minutos. 8, ok. Ok. Eu vou usar 8 minutos de tweets para responder aqui. I will answer in tweets, the new language. Ok. Grandes pontos colocados. Eu sou otimista. Por que eu sou muito otimista e não alarmista? Porque nós temos muito conhecimento disponível hoje em dia. Eu digo que a gente vive numa transição de fase, como se fosse uma transição de fase, como os físicos explicam. E a gente passou algumas ao longo da história. Uma delas foi a invenção da imprensa. A época que a imprensa, printing press, né? A imprensa foi inventada também, havia gigantescas preocupações sobre a perda de poder dos intelectuais, porque o conhecimento seria disseminado para pessoas que não tinham preparo. E eu acho que a gente vive, me parece que a gente vive uma analogia agora, nesse momento, comparável a essa. Principalmente a última questão que o professor Carlos colocou em relação à democracia, nós ainda, assim como nós tivemos de aprender como usar os livros impressos, depois que os escribas se foram, nós estamos aprendendo a usar essas novas tecnologias, muitas delas propiciadas pela disponibilidade gigantesca de dados, pela redução do custo de comunicação
e pela disponibilidade de informações a todos. Todos nós, hoje, estamos expostos, todas as organizações estão expostas, todas as lideranças estão expostas. Então, do ponto de vista da democracia, embora existam preocupações gigantescas e legítimas dos cientistas políticos, na minha percepção também existe uma grande oportunidade, porque realmente as lideranças agora estão mais expostas sobre aquilo que elas têm de fazer. E isso é devido ao impacto científico-tecnológico, devido à exposição das lideranças. A própria estrutura política tradicional está em xeque. Na verdade, no mundo inteiro, quem está, entre aspas, liderando são as pessoas que têm uma exposição, que aprenderam a lidar com essas novas ferramentas de redes sociais. Todos os últimos processos de eleição foram influenciados por ferramentas de redes sociais. Votação brasileira, votação do Brexit, votação nos Estados Unidos, votação na França, votação ontem no Reino Unido sobre a liderança, né, sobre a nova composição do parlamento. Isso é inexorável. A gente ainda não aprendeu a lidar com isso, mas isso é muito positivo, porque a população tem a chance de dar um feedback muito mais legítimo para as lideranças. Então, isso é respondendo à última questão. Eu não tenho uma preocupação de longo prazo com isso. Claro, no curto prazo, sim, porque ainda não aprendemos como planeta a lidar com isso, como humanidade. Uma outra questão que o senhor menciona sobre a preocupação e sobre a mudança da forma de fazer ciência. Porque eu também sou otimista, eu não vejo como o fim da teoria. Eu também por treinamento, eu fiz doutorado em lógica, que é a teoria da teoria, inclusive em matemática, certo? E eu vejo hoje em dia que é melhor fazer lógica hoje em dia do que no passado pela disponibilidade de dados sobre a humanidade. O que um pensador faz? O que um lógico, no sentido grego, fazia? Ele fazia uma série de experimentos mentais para definir uma teoria lógica. E hoje em dia nós temos infinitos experimentos, cada vez maior número de experimentos, para definir uma teoria sobre a realidade humana, sobre a ciência. Então, eu também sou otimista nesse sentido. Claro que, no curto prazo, haverá perdas normais do estabelecimento de uma nova metodologia de se fazer ciência, que certamente é galgada num número maior de dados, gigantescamente maior, e crescente número maior de dados. Também sou otimista, para a última questão que o senhor colocou, em relação ao poder de equilíbrio das democracias ocidentais, do modelo ocidental, né, no tripé legislativo, executivo e judiciário. Porque nós vamos ter a oportunidade de modernizar instituições e de usar mais dados para a tomada de decisão. Mas aí vem a grande responsabilidade daqueles que lidam com o tópico central aqui, que é uma abordagem humanista sobre a ciência, uma abordagem humanista sobre as tecnologias de inteligência artificial, que tem uma influência direta nesses novos modelos de regulação, de fiscalização, de balance and checks, né, que a gente tem na nossa sociedade. Nós mesmos fizemos um estudo sobre implicações éticas da inteligência artificial. Nós analisamos, nos últimos 50 anos, milhares de publicações nos principais venues, journals e conferences de inteligência artificial, e o que nós identificamos é que, nos últimos 50 anos, desde 1969, quando iniciaram as conferências e os journals de inteligência artificial, o número de artigos, de publicações que tinham análise de aspectos éticos, das implicações éticas das tecnologias que os cientistas desenvolviam dentro dos seus laboratórios, é muito menor do que 1%. Estão lá as correlações, foi publicados ontem no AI Index, nosso trabalho foi citado. Então, essa exposição que nós temos, professor, serve também para os cientistas perceberem quais são os impactos da pesquisa que eles estão realizando, porque existe uma maior fiscalização, uma maior percepção social do impacto da ciência. E, nos últimos 50 anos, os impactos da ciência em a análise dos aspectos éticos da inteligência artificial foi trace, como a gente diz, né? Foi very close to zero, muito próximo a zero. Os cientistas faziam as suas tecnologias, inclusive eu nos trabalhos, e a gente não pensava nas implicações éticas e sociais que aquela tecnologia tem. Então, isso é muito bom.
É muito bom porque nós estamos também expostos, porque todas as questões, o senhor mencionou mecanismos de tradução do Google, existem muitos vieses naquilo ali, muitos vieses nas ferramentas de inteligência artificial, viés de gênero, né, gender bias, o próprio mecanismo de tradução do Google Translate, que provavelmente 99% das pessoas aqui nessa sala usam, ele tem fortíssimos vieses de gênero que nós identificamos também, fazendo um trabalho nesse sentido, que teve uma grande repercussão na mídia também. Ao longo dos meses posteriores, o Google trabalhou para melhorar os seus mecanismos de viés de tradução, particularmente em termos de viés de gênero, né? Ele analisa, ele associa algumas profissões um perfil mais masculino e outras profissões um perfil mais feminino, mas também ele associa alguns adjetivos vinculados, por exemplo, à violência, ao masculino e mais associados a valores sociais positivos ao sexo feminino também. Isso também ocorre. Então, dos pontos de vista científico, a gente tem uma grande oportunidade, inclusive, de aprimorar a metodologia científica que vem lá desde o Francis Bacon, né? Que foi aquilo que eu chamo de primeiro cientista-chefe, digamos assim, né? O Francis Bacon, que tem aquela máxima de que conhecimento é poder, né? Knowledge is power. E isso realmente é mais evidente na nossa sociedade. O fato de nós estarmos discutindo num fórum como a Unesco sobre o impacto da inteligência artificial, que é uma sub-área da ciência da computação, mostra o quanto a ciência passou a dominar o imaginário popular. Todas as apresentações, nós tivemos a apresentação agora da Future Society sobre preocupações éticas que todos os organismos têm hoje em dia, que a OECD tem, United Nations, Unesco, na verdade, todas essas organizações aqui, muito bem representadas, mostra que a ciência passou a ser um assunto protagonista na sociedade. No momento que todos os dias nós temos manchetes no New York Times, ou na CNN, ou na BBC, sobre inteligência artificial, sobre quantum computing, sobre o impacto que as tecnologias, ou o impacto que o não uso positivo das tecnologias tem sobre a vida humana, isso é muito bom, porque a sociedade passa a discutir temáticas que realmente são influenciadoras e portadoras do futuro e que têm um impacto social. No momento que a OECD, a OCDE, inclui raciocínio computacional nas suas próximas provas do PISA, em 2021, mostra que os estudantes eles não têm mais que apenas, né, que a população de estudantes do mundo não apenas tem que entender o mundo, entender a linguagem, entender a matemática, saber pensar, saber refletir, mas tem que saber pensar nesse novo modelo de desenvolvimento científico que exige raciocínio computacional. Então, isso também apoia muito os nossos países a desenvolverem políticas que coloquem a inovação, coloquem a tecnologia, coloquem a ciência no centro de uma estratégia de desenvolvimento dos países. E aqui eu me refiro principalmente aos países em desenvolvimento, que são os países do qual, inclusive, nós aqui estamos no Brasil, que nós ainda não damos o valor necessário à ciência. E a ciência é a moeda de valor do século XXI. Hoje em dia, os países, inclusive, que têm a maior investimento em ciência, em tecnologia, são os países que estão liderando também os índices de qualidade de vida. E nós ainda não nos apercebemos disso na América Latina, por exemplo, que é a região que nós conhecemos melhor aqui. Nós ainda temos, professor Carlos Ogden, um modelo de desenvolvimento baseado nas riquezas naturais, na exploração do meio ambiente. As questões ambientais, por exemplo, a própria nossa aposta que nós fizemos como país na exploração do pré-sal, na exploração do petróleo, é uma aposta que talvez a gente não fez no tempo correto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade. Porque todos nós sabemos o impacto da indústria petrolífera no mundo, né? Os países estão fazendo apostas no conhecimento, nós estamos fazendo ainda apostas vinculadas, talvez, a algumas décadas atrás. Isso não é uma crítica a nós estarmos explorando riquezas do pré-sal, pelo contrário. É uma análise para nós pensarmos se esse é o modelo de desenvolvimento científico e humanitário e humano que nós queremos para a América Latina. Tá? Enfim, as minhas considerações, as provocações iniciais são essas. Muito obrigado. Alô? Muito bem. Então, who will be the next? Ok? Você? Então,
Marina. Vanina Martins, que é especialista em inteligência artificial e ética da Universidade de Buenos Aires. Bueno, primero, ¿está funcionando esto? Sí. Primero que nada, quería agradecer. Hola, ahora sí. Primero que nada, quería agradecer a la UNESCO por invitarme. Y segundo, quería corregir que no soy experta en ética e inteligencia artificial. Soy investigadora en inteligencia artificial, en un área muy particular de inteligencia artificial que hoy está un poco fuera de foco, que es la representación de conocimiento y razonamiento, que es la inteligencia artificial basada en lógica y en conocimiento en general, ¿verdad? Y desde ese punto fue donde empecé hace unos años, como decía aquí mi colega, a pensar en las implicancias de los modelos que estábamos desarrollando y cómo yo, desde mi postura de investigador, podía ayudar a convertir las ciencias de la computación en algo que fuera realmente beneficiario para la humanidad, ¿verdad? Y me voy a enfocar más que nada un poco en estas cuestión de la ciencia y lo que decía el profesor Bock sobre el fin de la teoría, ¿no? Que también soy optimista en este sentido. Cuando nosotros miramos una definición de inteligencia artificial desde el punto de vista de la disciplina, ¿sí? Es una disciplina que busca crear modelos, en principio matemáticos, que pueden ser muy estúpidos y simples desde el punto de vista estadístico, pero también pueden ser muy complejos, y que representan de alguna manera, que exponen de alguna manera un grado de inteligencia, ¿sí? Lo que sea que nosotros llamamos inteligencia, pero que pueden de alguna manera procesar información y realizar procesos que los humanos en principio realizamos o quisiéramos realizar y no nos dan nuestras capacidades, las capacidades que tenemos para hacerlo. Eso desde el punto de vista de la disciplina. Desde el punto de vista de lo que sucede en el mundo real, de cómo usamos la inteligencia artificial, básicamente lo que se hace es implementar estos modelos en un sistema, en un pedazo de software, que se utiliza para o mejorar un proceso que en general se hace lo hace un humano, o reemplazar un proceso que hace un humano, de manera tal que se tengan beneficios en tiempo y costo, ¿sí? Entonces, una cosa que a mí me gustaría aclarar, un poco tomando lo que Nicolás decía hoy sobre la definición de inteligencia artificial y qué es lo nuevo y qué es lo viejo, me preocupa un poco esta idea de solamente centrarnos en Big Data y en Machine Learning y en estos algoritmos de caja negra. Como si todo lo que está por detrás de ciencias de la computación, todos los sistemas de software que nosotros usamos, no hubiera ningún problema con ellos. Yo creo que los problemas básicos que hoy se reflejan en el uso de la inteligencia artificial parten, en algún modo, de las cuestiones que no hemos resuelto porque no supimos o no nos dimos cuenta en relación a la utilización de software en nuestra vida cotidiana. Existen un montón de estándares que las empresas de software o quienes desarrollan software utilizan para demostrar que sus procesos tienen una cierta calidad, pero no hay ningún tipo de legislación sobre eso. Entonces, cuando yo en particular me pongo a analizar las implicancias que puede tener un sistema basado en inteligencia artificial, inevitablemente termino haciendo cuestiones sobre el software en sí. Tenemos dos partes. Tenemos por un lado el modelo matemático, que uno podría en principio pensar que si está bien hecho es neutro, pero al momento en que nosotros bajamos eso a código, a un programa, ¿sí? Le empezamos a introducir en distintos niveles del procesamiento sesgo, ¿no? Y si bien el proceso de toma de decisión que haga el algoritmo de inteligencia artificial tiene que tener sus propios estándares de calidad con respecto a accountability, algorithmic fairness, manejo del sesgo, y digo manejo porque el sesgo es inevitable, lo vamos a tener, entonces no lo podemos erradicar, tenemos que encontrar una manera de utilizarlo de alguna manera para que los algoritmos performen de mejor manera, ¿no? Inevitablemente por debajo está el software. Y lo que uno se encuentra en general es que el software que no usa inteligencia artificial, en general también es una caja negra, ¿sí?
Y cuando queremos auditarlo o pensar de por qué cierta acción sucedió o no sucedió, es muy difícil. No hay legislación de acuerdo a eso, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los principios de calidad del software, hablamos de reusabilidad, de robustez, y todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la utilización de métodos de validación del software, de que efectivamente hace lo que se supone que tiene que hacer. Y en muchos casos eso no es posible, entonces se realiza una batería de tests, ¿sí?, que tiene que pasar para asegurarse que el software pase a producción. Bueno, una cuestión que sería interesante plantearse es si esos tests no deberían estar disponibles para quien adquiera el software y verificar qué es exactamente, cuáles son exactamente los estándares que pasó ese sistema, ¿sí? Y hoy, en nuestra sociedad, si el código muchas veces no está disponible, ni hablar de esa documentación que habla también de la calidad del software, ¿sí? Entonces, independientemente de si hay o no inteligencia artificial, los sistemas de software son una caja negra dependiendo de quién los mira. Un experto probablemente pueda entender hasta cierto nivel qué es lo que está pasando en un algoritmo de machine learning que no sea deep learning, por ejemplo, ¿sí?, entendiendo el modelo estadístico, pero el usuario final o el usuario intermedio, que es, por ejemplo, un investigador en otra área que no sea ciencias de la computación, que utiliza un modelo computacional para crear nuevo conocimiento en su área, ¿sí?, tampoco probablemente no tenga el conocimiento técnico para entender ese algoritmo, por más que sea una fórmula estadística divina que nosotros como especialistas la miramos y decimos, ah, sí, mira, está sumando esto, restando esto, una pavada, ¿sí? Y ni pensar en el usuario final, que es el que consume, por ejemplo, el feed de nuestras redes sociales. Los niveles de abstracción que hay desde el planteamiento del modelo matemático a lo que llega a la sociedad es muy amplia. Y en cada uno de esos pasos se agregan distintos tipos de sesgos, ¿sí? Creo que desde el punto de vista de un investigador, tanto en ciencias de la computación como en otras áreas del conocimiento, es importante, si no es posible entender en detalle estos modelos que se están utilizando automáticamente, por lo menos aplicar criterios de transparencia y de trazabilidad de cómo se están utilizando esos modelos y con qué datos se están utilizando, ¿sí? Desde el punto de vista de un científico, nosotros no siempre tenemos la visión a gran escala de para qué va a ser usado el producto que nosotros generamos, pero sí tenemos el poder de estructurar ese desarrollo de manera tal que sea auditable, transparente y explicable. Y la explicabilidad, el último minuto que me queda, creo que es algo muy importante y es algo muy complejo desde el punto de vista técnico, porque como decía, todos los sistemas de software de alguna manera son opacos, dependiendo de quién es el que lo está usando. Entonces, ¿qué implica que un modelo de inteligencia artificial sea explicable? Es complicado de expresar desde el punto de vista, coloquialmente, filosóficamente, y si pensamos en trasladarlo a un modelo matemático, aún más todavía, ¿no? Pero como científicos pensemos en qué grado podemos contribuir a esa transparencia de los modelos que estamos utilizando y hacer estos modelos lo más explicables posibles para distintos tipos de audiencias que podrían tocar. Muchas gracias. Então, Carolina Botelho, que é diretora de Carisma Foundation. Okay. Buenos días. También nuevamente gracias por la invitación para participar en este foro y pedí seguir después de Vanina porque creo que lo que me gustaría decir va en relación con eso. Un poco en respuesta a la invitación que nos hace el profesor. Creo que una forma de abordar la problemática que Vanina plantea es la de abordarla a través de la idea de ciencia abierta, que precisamente marca un marco o propone un marco
para discutir ese tipo de temas en los procesos de desarrollo científico, y que quienes abocamos por la ciencia abierta nos parece importante porque propone la idea de ir más allá del laboratorio a partir de apertura de prácticas y herramientas que forman parte del ciclo de investigación, tales como acceso abierto, datos abiertos, etcétera, pero precisamente habla de software abierto, software libre. Y digamos, ya que todo lo dijo Vanina por ese lado, me quisiera concentrar sí en la parte del algoritmo, porque si bien en ciencia abierta se ha discutido el tema de todas las etapas y todas las herramientas, creo que la discusión está pendiente en torno al tema ya del algoritmo. A ver, lo digo porque si bien estamos hablando como de obligaciones de transparencia y se suelen en este contexto asociar con el tema de principios éticos, pues muchos abogamos que el tema va más allá y tiene que ver con un tema de derechos humanos. En la medida en que la inteligencia artificial se utilice para tomar decisiones de política pública o para el ejercicio de derechos humanos, tenemos que ir más allá de la ética y hablar de ya un marco jurídico que existe, que es el de los derechos humanos, y la transparencia lo que hace es permitirle al responsable abrir su espacio para poder hacer esa confirmación y validación posterior en términos de derechos humanos. Entonces, si nos hacemos hacia la transparencia como un imperativo que va más allá del principio ético y hablamos de la transparencia en el algoritmo, podemos hacerlo, como digo, dentro del marco de la ciencia abierta. Cuando una persona arranca un proyecto de ciencia abierta, como cuando lo arranca cualquier proyecto de información, de tecnología de la información y las comunicaciones, tiene una especie de building blocks, tiene un montón de cosas que debe abordar y debe analizar, precisamente que sean abiertas, que se puedan entender, que se puedan explicar y demás. El algoritmo debería incluirlo. Esto es importante porque significa no solamente poder hacerle la transparencia y la trazabilidad, sino ir más allá e incluir la apertura, la posibilidad de conocer y cambiar. El algoritmo simplemente como un proceso de A y B que van a liderar a C, saber cuáles son y cómo cambiarlas. Esto es particularmente importante en los contextos como el nuestro, si consideramos que estos building blocks se construyen, como lo mostró Nicolás al principio, en el norte global, llamémoslo así, y lo usamos nosotros. Si ya traen los sesgos que no podemos evitar, si encima lo aplicamos en contextos como los nuestros, los efectos posibles de discriminación o efectos negativos, pues se van a incrementar. Por eso no solamente tenemos que hablar de transparencia, sino de la posibilidad de la apertura. Si yo estoy hablando de analicemos la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas, y todo lo soluciono, digamos, en términos de ciencia abierta, como que utilizo metodología abierta, software libre abierto, etcétera, pero aplico un algoritmo que se ha utilizado en San Francisco, en París, en cualquier otro lugar, a la realidad latinoamericana, es probable que se escale la problemática que ya pueda traer. Por tanto, es muy importante para el científico también pensar en cómo puede no solamente explicar el algoritmo, sino afectarlo para cambiarlo a las realidades propias de nuestros países. Por eso creo que creo que podemos aprender mucho del marco de ciencia abierta y hacer esa exigencia y trasladarla a otras, porque prácticamente cualquiera de las cosas que se han dicho hasta ahora impactan en una forma mucho más decidida en los temas que yo trabajo como activista, que tienen que ver con la política pública. La caja negra en modelos de voto electrónico, por ejemplo, tiene unos impactos más graves, y todas las exigencias que Vanina mencionó pues deberían ser no solamente un problema de una guía de principios, sino de una exigencia jurídica, de modo que podamos trasladar esa preocupación. Entonces, como para cerrar la idea, lo mencionó ayer brevemente Cristina, hay un proyecto, por ejemplo, en Colombia, que es el Sistema de Información para la Biodiversidad. Este banco, que es un importante sistema de información de datos abiertos,
Fue creado originalmente con la idea de que a pesar de que somos el segundo país en biodiversidad en América Latina, el sistema público no tiene suficientes datos para tomar decisiones y lo hace es a partir de la información que tenga. Entonces se abrió para que todos los ciudadanos, para que los científicos, para que las organizaciones públicas aportaran información que pudiera trabajar en ese contexto. Hoy con la idea de que tenemos innovación, emprendimiento, entonces estamos impulsando que las empresas también usen estos datos para promover soluciones a problemas sociales. Pero a mí me preocupa mucho cuando metemos dentro de esa lógica que es fondos públicos o ideas de cooperación que tornan en datos abiertos, le agregamos la idea del emprendimiento y la propiedad intelectual con lógicas de secreto industrial o comercial, por ejemplo. Y ahí es donde digo cómo trasladamos y tenemos que hablar de ciencia abierta, particularmente cuando hablamos de recursos y fondos públicos. Me preocupa, y solamente lo dejaré a modo de pregunta, que una base de datos que fue hecha para solucionar particularmente un problema de conocimiento nuestro, termina siendo utilizada en contextos de explotación comercial, en un terreno que los propios investigadores desde 2006 que yo los vengo acompañando son conscientes de problemáticas sensibles especiales. Ejemplo, especies animales o vegetales en vía de extinción. Ejemplo, especies animales o vegetales que tienen un valor muy alto en tráfico de especies. Ese tipo de problemáticas deben ser sensibles y no se van a solucionar con principios éticos. Aquí es importante empezar a hablar de marcos de derechos humanos, de ejercicios de derechos y de preocuparnos por los riesgos que van más allá. Uno adicional que quizás se estaba olvidando es conocimiento tradicional. Esa base de datos puede unir temas de conocimiento tradicional con intereses hasta legítimos de importantes industrias como la farmacéutica, pero ese choque y esas disparidades de ejercicio de poder, incluso de capacidad de Big Data, etcétera, que no eran previsibles hace 10 años, pueden tener efectos muy diferentes. Por tanto, sí creo que estamos retornando o deberíamos aprender de las discusiones en propiedad intelectual de las últimas décadas, donde si no le metemos al tema interés público y derechos humanos, vamos a tener consecuencias que no podemos prever, pero que pueden ser equivocadas o malas. Lo dejo por ahora ahí. Muchas gracias. Obrigado, Carolina. Passamos então para a Érica Simons, que é diretora executiva do Centro para Inovação no Caribe, da Caribbean Maritime University in Jamaica. Good morning. Good morning, Professor. It's my pleasure to be on your panel today. I would like to thank the organizers from UNESCO for inviting me to be here today. This is actually my second time in Brazil. I was in Brazil 8 years ago when I was working for Siemens, the big German engineering company. And most of you in Brazil know Siemens. I think they have been in Brazil for over 100 years. In fact, the Siemens brothers, Werner von Siemens, was responsible for financing the undersea cables, the transatlantic cables that came from Europe to Brazil almost 100 years ago. So Siemens has been a part of Brazil, and it was my pleasure to be here and to work in Sao Paulo with General Motors, who was a big customer of the division in Siemens, which I worked in, which was called the Digital Factory. I also got the opportunity to visit the beautiful city of Rio, and have some meetings with Petrobras regarding their subsea systems, their mechanical systems. So it's been a pleasure to be here again. My career in Siemens was a fantastic career. I spent
probably about 15 years within that organization, within the software division. And the mandate of our division was to create digital tool sets that we sold to industry to make their products. So a lot of diversity in terms of the customers that we were having across the automotive sector, working with Toyota, working with General Motors in the development of their vehicles. I also spent a little bit of time in the consumer electronics industry, working with Samsung and Apple on their product development strategies, and the last part of my career working in the energy industry. I also got the opportunity to work across segments. So in sales and marketing, I was in product development for a while. And I want to tell you that I'm probably guilty. I was one of those black box creators. 2 patents in the creation of using artificial intelligence in, first of all, to visualize radiation in 3D in the nuclear industry. Crazy stuff. As well as using artificial intelligence systems to simulate multi-echelon manufacturing processes. So I was happy to be a part of the product development process for the big company. And I can actually assure you that there are ethical standards. We do have standards that we follow for our software development. A lot of it is driven by the ISO standards for software development. And we work a lot with the IEEE organization. I'm happy also to be a member of IEEE. We just started our student chapter at the Caribbean Maritime University, which we are particularly pleased with. I ended my career there working in strategy, getting a chance to work in mergers and acquisitions, and really to fill out the product portfolio of product lifecycle management solutions. So looking at how mostly a discrete product is made from its inception, capturing it digitally and moving it down the product lifecycle. So all of the computer-aided design technology solutions, computer-aided engineering, computer-aided manufacturing, moving into the factory environment and digitalizing all of the aspects of a factory. So it was a fascinating career. I worked globally in many countries. I worked with large partners such as Microsoft, worked a lot with Google on creating many technical solutions. So it was my pleasure to be able to do that. I brought a little bit of a different dimension to the picture. I was a sociologist. I wanted to be a sociologist. I went to school to study that. And I took the first job that I got, graduating out of college, which took me into Oracle Corporation, where I was able to learn about big databases and how information was stored. Back then, the largest database that they had in the world was a 1 terabyte database. So you see we have eclipsed that by many, many times today. About 2 years ago, and I'd done many things in Siemens, got some really great training and just made some wonderful friends around the world. About 2 years ago, I realized within Jamaica and the Caribbean region that the adoption of this technology was waning. We didn't have a lot of champions to bring this technology forward, to expose the people in the region to this technology. So hey, I looked at myself and I said, if not now, when? And then if not me, who? So I quit the big job, the big 18-figure job, and came on down to the university, Caribbean Maritime University, where I was able to start this innovation center. Everything in the center has been specified by me, and our focus is research and development on the 4th Industrial Revolution. We carry 10 technologies at the center, and the thing was to really bring the tech to the students, to the community, not just to talk about theory, but to actually bring the technology so people can interact.
So at our center, which is focused on the maritime industry, which is a very important sector for our island, you may not know that Jamaica lies in the trade routes. We lie in the major transatlantic shipping routes from Europe back to the west. And so our focus on maritime, us being an island nation, was an important focus for us. And me working in industry, I really wanted to have an industry focus to my work in the Caribbean. So at the university, we have 3D printing or additive manufacturing, which is the new manufacturing. We have the largest fleet of 3D printers in the Caribbean. We've got over 20 printers in all grades, all the way up to an industrial 3D printer. We work a lot with the Internet of Things, all kinds of sensor technology. I'm working on a project now that's going to bring in and try to create a smart connected campus. We work with robotic systems and automation systems. We have the largest Festo Fax Center in the region, and Festo is a German manufacturer of factory equipment. We also work with virtual and augmented reality, which I think personally is a game changer for education, right? So many children come to the lab and they've never been to the top of our Blue Mountains. So it's always an honor for me to have them put on the goggles and to be able to take them to the top of our mountains so that they can see what they've never seen before. I have a data scientist on the team because artificial intelligence is going to be an important technology for us to be able to master. Remember when I was working at Siemens, this AI was being embedded in products. And you know, I think a lot about the ethical considerations because from a commercial perspective, and really we cannot have a conversation about AI without having the commercial players in the room. Microsoft is great, you need to have Siemens, you need to have Google, you need to have the people that are creating these algorithms because they're thinking about it from a different perspective. It's a commercial perspective. So you have to help them find the way to find the balance between the money and our ethics and our society. So we are implementing, and I'll talk a little bit more about it in a little bit, Professor, looking at interesting projects where we can bring in all those fourth industrial revolution technologies. But it has been my honor to be able to bring this technology to the region, to the Caribbean. And I want to let you know that you can't forget about us. We won't let you actually forget about us, right? We need to be a part of the conversation going forward. Thank you. Thank you. Muito bem. Obrigada, Érica. E vamos então a Lídia Brito, que é diretora da Unesco, do Escritório Regional para Ciências na América Latina e o Caribe. Muito obrigada e vou pedir desculpas, mas eu vou falar na minha língua. Podia falar inglês, podia falar espanhol, mas a verdade é que me sabe bem estar no Brasil, estar em São Paulo e poder falar português. Dizer que primeiro é um grande prazer, uma grande honra estar também neste painel, até porque temos vários sócios que trabalham com o escritório de Montevideo nos temas da ciência aberta, nos temas da inteligência artificial e questões éticas. Secretário, com a vossa universidade, trazer sempre as universidades latino-americanas e caribenhas para estarem juntos da agenda de desenvolvimento, como fontes do conhecimento. E aí, professor, se calhar dizer que sim, também tenho uma posição otimista de algumas mudanças e talvez baseada em algo muito importante, é porque um direito esquecido da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o direito à ciência, que estava esquecido por muitas décadas, está a voltar. E se nós discutirmos realmente qual é o impacto da inteligência artificial no futuro da investigação, em gestão ambiental, em gestão energética, eu diria que a raiz desse debate, de alguma maneira, tem que começar na questão do direito à ciência. Direito que hoje já faz parte da Constituição do México, talvez o primeiro país que tem na sua Constituição o direito à ciência.
Um direito que em 2018 os chefes de Estado da América Latina em Cartagena, não em Cartagena, em Antigua, na Guatemala, decidiram que tem que fazer parte das agendas políticas. E a forma como nós vemos o direito à ciência na Unesco, vemos em 3 partes. O primeiro é o direito ao conhecimento científico, tem a ver com a educação científica, tem a ver com a cultura, que o professor falava, que eu não lhe diria que é um código, espaço, é mais do que isso, é a identidade. Se queremos que efetivamente possa ser transformativa e possa fazer parte desse direito à ciência, então a educação científica, os dados abertos, a ciência aberta, tem que criar na cidadania essa cultura científica como parte da identidade cultural, e isso é algo que nós nos esquecemos profundamente, mas que está no centro do trabalho da Unesco e que está no centro do trabalho do nosso escritório, que tem 70 anos, este ano celebra 70 anos, e que foi criado para desenvolver cooperação científica regional para garantir o direito à ciência. O outro aspecto do direito à ciência fundamental nesta discussão é o direito na ciência. E aqui estamos a falar dos grupos de investigação, aqui estamos a falar das instituições de investigação, aqui estamos a falar do financiamento à investigação. Se queremos defender o direito na ciência, então temos que trabalhar com os Estados-membros para que haja investimento em investigação e, em particular, nestas novas tecnologias. Nós estamos atrás, e dizia a Érica bastante bem, que se nós não trabalhamos estas novas tecnologias na nossa região, nós vamos ficar para trás, porque nós estamos a importar as tecnologias que já vêm com, como tu dizias, Carolina, que já têm discriminações inerentes e quando são aplicadas em contextos diferentes. Mas o direito na ciência também tem a ver com a responsabilidade dos investigadores e eu admiro muito o trabalho que a Vanina está a fazer e a sua luta de buscar mais transparência, mais abertura nos softwares e nos algoritmos. É também garantir a responsabilidade na ciência aberta. Os investigadores têm que compartilhar a informação, têm que partilhar a informação que trabalham. E, finalmente, a terceira componente do direito à ciência é o direito através da ciência. E este painel, por exemplo, fala de gestão ambiental, podemos falar de energia, podemos falar de saúde, podemos falar de melhor educação. Então, como é que a ciência e a inteligência artificial pode ajudar o conhecimento científico a ser usado para que haja melhor gestão dos recursos naturais, melhores políticas públicas nesse aspecto, como manejar melhor os grids de energia, como fazer substituição energética inteligente, etc, etc. Mas, se calhar, o ponto que eu queria trazer aqui, e um pouco ligado à provocação do professor, sobre as questões democráticas, sobre as questões da cultura, do código e espaço, sobre a questão de até que ponto nós estamos a ser capazes de usar essa cultura para desenvolver. A verdade é que a ciência já mudou. E mudou com a inteligência artificial, mas mudou também com os movimentos sociais. Mudou também com os desafios que nós hoje enfrentamos globalmente. Hoje a sociedade exige o co-desenho e a coprodução do conhecimento. Antes o cientista podia ficar onde queria e ninguém lhe ia perguntar para que serve a sua investigação. Hoje os científicos estão ligados aos problemas sociais, económicos e ambientais da sua comunidade. Os cientistas são e deveriam ser cada vez mais vozes para puxar para um desenvolvimento sustentável. Porque a comunidade hoje, a sociedade hoje exige isso. Então essa é a primeira questão. Eu acho que eu sou otimista, porque a sociedade hoje quer estar no debate científico e quer estar no debate que a agenda científica precisamos e como é que fazemos. Eu também sou bastante otimista, porque a ciência mudou, e mudou porque temos tecnologia que nos permite mudar hoje. O secretário dizia muito corretamente, hoje nós podemos ter melhores modelos para prever o tempo, para prever a relação entre o oceano e o clima, entre o desflorestamento e os incêndios. Nós hoje podemos monitorar e prever onde é que vamos ter incêndios, como tivemos aqui no Brasil e em outras partes da Amazônia, no Pantanal, já estavam previstos por causa do calor que ia acontecer isso, e isso significa Big Data, significa Big Science. Hoje ciência é grande,
e temos que ter cooperação. Talvez o que é importante garantir, e já se falou bastante aqui, mas que neste painel em particular, é reconhecer que os sistemas de governação das instituições científicas têm que mudar, professor. Isso nós ainda não conseguimos fazer. Nós continuamos a ter modelos de governação nas nossas universidades, nos nossos centros de investigação, que não respondem ao novo tipo de ciência que nós precisamos, ao novo tipo de ciência que nós já estamos a fazer. E quando trazemos a componente da inteligência artificial para o futuro da investigação, é ainda mais importante trazer a questão de governança e as questões éticas ligadas à governança, para que, efetivamente, essa nossa ciência possa servir, possa haver futuro, e que esse futuro realmente seja baseado numa consciência, numa ciência com consciência, e num crescimento de uma cultura científica, de uma identidade científica em todas as nossas sociedades. Assim que deixava isto para começar. Muito bem. Então, agradecendo a Lídia, temos 10 minutos para questões do auditório. Eu gostaria de dizer que, se há um predicado comum, um traço comum na apresentação deste painel, foi, obviamente, o otimismo dos participantes relativamente ao processo de desenvolvimento, eu diria, da ciência, mas do conhecimento de uma forma geral. Mas, como o meu papel é o de mediador provocador, eu, antes de passar para as questões do público, gostaria de simplesmente dizer que é comum afirmar-se, e nós estamos falando de inteligência artificial, mas estamos, obviamente, falando da inteligência artificial restrita, não é? Isto é, pontual. Mas é comum afirmar-se que a inteligência artificial geral, não é? Esta que substituiria, se associaria, não é? Seria um sucedâneo, não é? Da inteligência, digamos, de fundamento biológico, para usar as metáforas do Kurzweil, não é? Que a inteligência artificial geral é impossível de ser atingida porque o ser humano tem predicados de inteligência, entre eles as emoções, os sentimentos, que as máquinas jamais conquistarão ou desenvolverão. Mas, se a inteligência humana for cada vez mais e progressivamente moldada à semelhança de sua simulação, como evitar esse novo reducionismo? Essa palavra, penso eu, é chave, não é, na reflexão crítica que temos que fazer, não é, no processo de grande transformação que estamos vivendo. Muito bem. Perguntas? Perdão? Você pode se identificar? Alô, bom dia. Eu sou professor da USP e membro do recém-criado Center for AI, da parceria IBM com a FAPESP e a USP. E eu gostaria de trazer aqui... Como é seu nome? Fernando Osório. Pronto. Fernando Osório. E eu gostaria de trazer aqui uma questão que, para mim, eu acho bastante interessante. A gente teve a fala, né, do professor Luiz Lambi aí sobre a questão dos artigos poucos publicados sobre ética.
a gente teve toda essa questão da problemática que existe, né, da preocupação com ética, privacidade e outros problemas que a gente tem tratado todo o tempo aqui. E aí eu venho trazer aqui uma questão que é, se a gente chega a publicar artigos e 1% ou quase zero tratam de ética, antes tem a formação, né? Eu justamente estou ligado à questão de comunicação, difusão e informação no centro de IA da IBM USP-FAPESP. E a gente viu no Brasil um grande boom de cursos. Agora, basicamente, em 2020, nós vamos ter uma explosão de cursos de graduação na área de ciência de dados e inteligência artificial. UFG, PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul, USP, diversas universidades estão criando graduações na área de ciências de dados. E aí fica, primeiro, a minha sugestão de fazer uma análise da grade curricular, mas, pelo que eu pude perceber, se vê machine learning, programação em R, ferramentas, toolboxes, etc. E cadê a ética na formação? Então, fica a sugestão, né? Eu acho que o trabalho que o professor Lamey citou, né, de investigar artigos, mas também como está, será que a gente não pode interferir um pouco, né? A própria Vanina, também a professora Vanina, falou da questão da computação, programação, que vai além, né, que é privacidade, é dados, né? E a gente forma, então, gente especializada em ciência de dados e inteligência artificial, mas parece que fazer machine learning não é mexer com dados, né? Não tem implicações, será, de privacidade? Nós sabemos que tem, óbvio. Mas, se não aparecer dentro da grade, nós não formarmos as pessoas, e aí também eu acho que o papel da Unesco, a gente tem discutido aqui, né, que é esse de difundir, a formação tem um papel essencial. Então, fica a minha sugestão de um estudo maior e talvez até uma influência das sociedades, né, como a Sociedade Brasileira de Computação ou a própria Unesco, para que haja uma tentativa de inserção de disciplinas de ética, privacidade, discussão dos impactos da IA nos cursos de ciência de dados e inteligência artificial. Obrigado, Oswaldo. Muito bem. Vamos fazer mais uma pergunta e depois, eventualmente, passamos. Ok? Well, I want to build upon the point that Vanina raised, and that Erika raised, and that Carolina raised, and then even Lydia raised. Bring it back to the mandate of UNESCO, okay, science, and the role of multi-stakeholderism. Open science, in my view, is an area where is a very interesting site to produce this feedback loop between principles and practice over the trustworthy adoption of AI, including industry. Why? Science is an area where accountability, transparency, and when it's open, civic engagement is central. And it's an area where expert knowledge is very high. So it's an area where excuse my language, but the abuse and at times the bullshit of AI can be put on the side, and what is really truly innovative with machine learning and what is not with good old rule-based AI can be sifted through. So I'm interested in, and the same with industry. So the role of multi-stakeholderism is to find those sites of production and work with them so as to build from critical function software applications where there are standards, and we can adapt those into other applications. I'm interested in knowing your perspective in terms of what can be the role of Latin America, science and industry in acting as site of co-production of locally adapted principles and practices. Ok, obrigado. Nós temos, aliás, não temos, mas teremos, assim mesmo, 3 minutos para responder as duas questões. Vou começar. Ok. Professor Osório tem toda a razão. Professor Edson, juntamente conosco na URGS, nós trabalhamos essas questões éticas. E sobre a questão última que você menciona, de fato, a busca por modelos que ofereçam explicação, que ofereçam segurança ao usuário é fundamental. AI is not only machine learning. Inteligência artificial não é somente aprendizado de máquina. Claro que esta área, Deep Learning, tornou inteligência artificial popular e colocou inteligência artificial no New York Times. Mas não podemos esquecer que, desde 1950, Alan Turing começou estudando lógica.
Não é verdade, Vanina? Começou estudando sistemas que tivessem explicabilidade, que fossem explicáveis, e se a gente quer que as pessoas acreditem na ciência, isso é fundamental, nós temos que também ser capazes de explicar os modelos e explicar o que os sistemas fazem para haver confiabilidade. Nós podemos dizer que um sistema de deep learning tem capacidade de reconhecimento de uma imagem, diagnóstico superior ao médico, mas se você não souber explicar aquilo e a explicação não vem de deep learning, você não vai adotar isso como padrão na área de medicina. E a questão de ciência aberta é outra grande contribuição que a ciência da computação tem dado. Hoje em dia, em AI, você pode colocar tudo que você faz no archive, é um mecanismo aberto de publicações, e o impacto dessas publicações lá do archive são até superiores dos journals, das conferências, ou seja, a área de computação abriu a ciência e, de fato, tem aberto a ciência. Grandes pesquisadores, Fernando Osório trabalha com isso, o Edson aqui, vários aqui nessa sala, Vanina, sabem que se colocar um artigo no archive aberto, de livre acesso para todos, ele tem tanto impacto quanto em qualquer revista. Então, a própria forma de se publicar resultados científicos está sendo modificado pela área de computação, está sendo modificado por esse grande boom, por esse gold rush que a gente tem em inteligência artificial no momento. Então, é um mundo cujas contribuições, se nós soubermos gerenciar isso com uma ética humana, com valores éticos, a ciência, sim, vai chegar e vai contribuir cada vez mais para a humanidade. Ok, Lídia. Bem, só para responder também ao Fernando Osório, nós na Unesco temos todo o trabalho na área de bioética e ética de ciências, e nós, com efeito, temos na América Latina um programa muito forte sobre educação em ética de ciência e bioética, e trabalhamos com muitas universidades que oferecem, digamos, o curso da Unesco nisso. Portanto, absolutamente, Fernando, aberto para trabalhar com vocês no centro, para ver como trabalhamos com as universidades que estão a oferecer, portanto, cursos em gestão de dados e em AI, para pôr as questões éticas como parte da formação. Absolutamente de acordo. E muito rapidamente, só com a questão do Nico, e um pouco na linha da ciência aberta, eu penso que para esta região poder jogar um papel nisso, esta região tem tradição de cooperação científica e de ciência aberta. Nós já temos o Latin Index, etc., que já são sistemas de publicação mais abertos do que os sistemas, digamos, manejados pelas grandes publicações em ciência. Portanto, há uma tradição aqui. Mas se nós não criamos capacidade nesta nova tecnologia, esta região vai ficar para trás. Por isso é que é tão importante promover a formação, os cursos, as áreas de investigação, dentro de um campo da ciência aberta, para que efetivamente possa ser um crescimento, digamos, juntos, não é? E a questão do multi-stakeholder é fundamental para garantir que a ciência é inclusiva. Vanina? Bueno, muy brevemente para contestar sobre los cursos de ética y de concientización desde el punto de vista de investigación, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad. Por supuesto que, digamos, ese es el nivel más bajo, ¿no? También se necesita gobernanza, regulación y legislación en lo que implica el ecosistema más grande donde se insertan los modelos y los desarrollos de software e inteligencia artificial. En particular en la UBA, en el Departamento de Computación donde yo trabajo, estamos desde este año dando un curso que es optativo para grado y para posgrado, donde planteamos estos temas de los sesgos que tienen los algoritmos, de la caja negra, la caja blanca, explicaciones, algo bastante rudimentario con mi colega Ricardo Rodríguez, que recién estamos aprendiendo de cómo abarcar estas cuestiones, pero me parece que es una iniciativa interesante y lo más lindo de esto es que tuvo una repercusión dentro de la universidad muy interesante, no solamente gente esto es para el programa de Ciencias de la Computación, licenciatura en Ciencias de la Computación y el doctorado, pero mucha gente de otras facultades se acercaron para escuchar, para debatir y para tratar de entender qué es lo que está pasando con estas nuevas tecnologías. Y con respecto a lo que decía Nicolás, también estoy de acuerdo, hay un montón de estándares dentro de lo que es la industria del software.
los procedimientos para llevar a cabo el proceso científico también son muy claros, pero en este momento creo que de alguna manera depende de la voluntad de cada uno de los participantes de hacerlo de esa manera, ¿no? Y es necesario, creo yo, una gobernanza, una regulación, incluso tal vez una legislación que nos obligue a ser más partícipes y de seguir esos estándares. Y muy rápido para complementar algo que decía sobre el conocimiento. Creo que todas estas iniciativas de ciencia abierta son muy importantes y también mi optimismo viene de que gracias al análisis, el poder de análisis que tenemos de los datos, ¿sí?, encontramos este tipo de correlaciones, pero tenemos que tener cuidado que las correlaciones no es conocimiento. La ciencia es conocimiento, es producción de conocimiento. Entonces, para algunos tipos de problemas, el análisis relativamente crudo, aunque sea complejo, de los datos, el primer análisis, esta observación de correlaciones, puede ser suficiente ya para iniciar acciones que se necesitan. Pero en general, la ingeniería del conocimiento a partir de eso es el bloque que nos está faltando. Y creo que en ese lugar la inteligencia artificial basada en datos, como decía Nicolás, basada en el pasado, ¿sí?, se queda un poco corta. Necesitamos herramientas en donde nosotros podamos representar los patrones de conocimiento de expertos humanos y de esa manera guiar la ciencia hacia donde nosotros queremos y no caer en el reduccionismo de la estadística, digamos. Muito bem. Carolina, depois passo para você. Sobre el primer punto, aunque nosotros pues desde las organizaciones de sociedad civil no tenemos necesariamente un acceso directo a formas de formación, sí me parece interesante mencionar que no hace mucho una solicitud de la CRC, que es el regulador del sector de telecomunicaciones e información en Colombia, para que participáramos de un proceso de capacitación con los funcionarios del regulador sobre impacto de derechos humanos. Quizás ese es otro tema, no es solamente un problema, digamos, el abordaje de esos riesgos en un nivel de estudiantes de carácter técnico, sino que los hacedores de política pública necesitan también empezar a pensar en esos temas. En cuanto a la ciencia abierta, a mí me parece muy importante mencionar, creo que hay muchas cosas a aprender en ese marco, porque realmente se trabaja, digamos, los valores o el marco que propone la ciencia abierta tiene que ver con la participación de muchas personas, lo que le da un carácter de inclusividad y diversidad, que supone una reflexión, o un actuar muy reflexivo respecto del otro. Quizás si uno lograra trasladar eso en esquemas con empresa, y sobre todo me preocupa particularmente cuando las empresas usan datos que provienen del sector público solamente bajo la visión de innovación. Sí creo que lograr porque no estoy diciendo que no se haga, solo que debe hacerse a partir de una reflexión respecto del otro, que en ocasiones impondrá incluso tener en mente principios, y yo como abogada me refiero al derecho, como por ejemplo el principio de, ahora se me olvidó, el principio, no, ya lo olvidé, se me olvidó, el principio cuando le dicen, no te metas en esa zona porque no sabemos cuáles son los… Eso, el principio de precaución. El principio de precaución te dice no te metas ahí, que todavía es muy pronto y quizás no es el lugar para hacer ensayos. Hay sitios donde podemos, otros donde no, y me parece que hay que hablar más de eso, que poco se habla. Finalmente, también me refiero a lo que dijo Nicolás respecto al pasado, que tiene de usar datos que son bases de datos que quedan congeladas, tiene efectos en muchos ámbitos. Uno de esos, simplemente para mencionarles, el tema de género y cómo impacta en esa población, solo porque mencionándolo inmediatamente entendemos qué pasa, pero se va a aplicar respecto a muchas otras, migrantes y demás. El impacto en poblaciones vulnerables es algo que no podemos dejar de resaltar. Voy a dejarlo ahí. Muchas gracias. Muito bem. Érica, para terminar.
Yeah, thank you. I'd like to address Nicholas's topic. And the fact is that this discussion really is not happening in industry, in the level, in the areas where the people are creating these solutions. Remember, I was a part of the product development process. I was the only person that was trying to bring forth the solutions considering ethics and in a sociological way. The engineers just wanted to fix a problem. They wanted to just create a solution. And technically, the solution is able to be created. But because I was in the room, I was a different person, I came from a different place, I had a different experience, I was able to contribute to the product development process and bring a perspective that the engineers didn't have. I don't see this type of education happening. It's great to have it happen in the university, but remember a lot of the software developers that are creating these products in companies like Siemens have been working there for a long time, for decades. So what we have to do is we've got to figure out how to get UNESCO, how to get this conversation into the software development departments in these big companies, right? Either in online classes or discussions that bring this element up. Remember, in the commercial sector, we're driven by profits, unfortunately, right? So a lot of times the decisions we make are based on whether or not we can deliver a solution for a customer. This ethics discussion is incredibly important. And I'd like to say you have to go to where those discussions are happening. You have to go to the technical committees within ISO where these people from product marketing are going to talk about how they're going to be creating these products, right? Because the ethical discussion is not happening in software development. It's about pumping out product, taking revenue from the customer. And that's the cold, hard reality of what we're dealing with today. Ok, bem, então encerramos esse painel, agradecendo a presença dos participantes e a presença de vocês. Obrigado. Thank you very much for that exciting panel. I just would like to underline two very brief things before we break for coffee. One is what was underlined by our regional director of the Montevideo office, who is a champion of women in science and also a former minister in Mozambique on this issue. So we know that she has the ground experience in this, and I thank her for championing women in science, which is also a commitment of UNESCO, is underlining the fact that there is, in Article 27 of the UN Declaration of Human Rights, a human right to science. And this is something that is absolutely essential. Something that was also brought up is this question of open access, free and open source software, and open science. And this recalls a lot of the work that's being done by organizations like the AI Commons and the Global Data Commons, which we will hear momentarily about in the next panel, but as well reflects our Rome approach, which is this rights-based, open, accessible, and multi-stakeholder approach. I would also finally like to underline that just weeks ago at UNESCO's General Conference, the member states of UNESCO, 193 of them, adopted a decision to develop a new global normative instrument which will lead to a UNESCO recommendation on open science, which means that in 2021, this recommendation on open science will be considered for adoption. And this is intricately linked to the work that UNESCO will be undertaking with stakeholders around the world and in the room in the elaboration of our standard-setting instrument on the ethical dimensions of artificial intelligence, because we cannot talk about artificial intelligence without talking about open access, accessibility, multi-stakeholder and omni-stakeholderism, and this human rights-based approach. So this is completely essential. I'd like to end on this notion that Erica said, which is we won't let you forget about us, in underlining that small island developing states are not only a priority of UNESCO, but are a priority around the world for looking at how artificial intelligence can be harnessed to address some of the challenges, specifically in SIDS. So we will not forget you, and we must not forget these communities that are particularly at risk as it concerns climate change.
I would like everybody to invite everybody to go outside to enjoy some great, strong Brazilian coffee, and invite you all to be back here at 11:45 for our next panel, which will talk about algorithmic transparency and bias.